E no dia em que o governo detalhou o pacote de corte de gastos, o dólar comercial renovou o recorde de maior valor nominal. A moeda americana bateu R$ 6,00 na máxima do dia, pela primeira vez na história, mas fechou a R$ 5,98, uma alta de 1,5%. No acumulado do ano são quase 23,5%. Com a chegada do fim do ano, o dólar turismo assusta, claro, quem vai viajar para o exterior e já é vendido nas casas de câmbio a R$ 6,50. O cenário também pressiona o euro, que encerrou a quinta-feira negociado a R$ 6,31. Entretanto, o turismo já encosta nos 6,70. Olha, aí a reação do mercado financeiro e também a análise geral sobre o pacote. Nós temos agora dois convidados, dois economistas, Raul Veloso, professor, especialista em contas públicas, e também André Perfeito, mais uma vez participando aqui da programação da Jovem Pan. Começo perguntando para o professor Raul Veloso. Professor, boa noite, muito obrigado por estar aqui com a gente. Em linhas gerais, a gente sempre fala, né? Alguns economistas falando que foi um tiro no pé o governo ter falado sobre isenção de imposto de renda. A senhora acha que, tirando isso, o pacote é bom, mais ou menos, ou é ruim, professor? Bem-vindo. Bom, é complicado, né? Julgar se um pacote da dimensão desse é bom ou ruim. Eu só sei do seguinte: nós temos um problema aqui complicado para resolver. Na hora que eu olho a estrutura do gasto federal, o que é que a gente enxerga ao fazer isso? O que a gente enxerga é que o item que foi a estrela desse tipo de decisão na altura da definição da Constituição de 88, foram os chamados gastos sociais. A expressão que foi cunhada na época foi essa, gastos sociais. Esse era o grande objetivo da reforma constitucional de 1988. Foi dar uma turbinada nesses gastos que passaram a ser a grande prioridade da Constituição brasileira. Quer dizer, definiu-se algo chamado gastos sociais. Ele seria, a partir daí, o item de maior destaque na estrutura do gasto público federal. E de lá para cá, o que a gente tem feito é evoluir, principalmente na direção de um item chamado gasto social, crescer mais e mais. Esse é o pano de fundo que a gente tem. Não sei direito o que é que detonou essa crise deste ano, que não foi ontem nem anteontem, já vem há algum tempo, mas eu acho que vale a pena a gente dar um balanço em como é que a estrutura do gasto público da União se situa hoje. E a primeira pergunta que eu faço a mim mesmo é o seguinte: o que é que aconteceu com esse item prioritário tão importante que nós temos aí, que é o gasto social? Antes de mais nada, eu preciso esclarecer o que é considerado gasto social. São basicamente 3 itens. O primeiro é previdência, que aí a União tem previdência de todo tipo. O segundo é assistência social. E o terceiro não é o item de nenhuma estrutura de gastos de respeito, que é as fraudes, que surgiram há pouco tempo, não há muito tempo, mas são um item hoje de tal dimensão que eu separo o gasto social nesses 3 grandes itens: previdência, assistência social e fraudes, por mais ridículo que isso possa parecer. Pois bem, aí a colocação que eu faço a seguir é o seguinte: como é que está o peso desse gasto social hoje? Porque nós estamos discutindo toda a questão fiscal deste ano, que vem há alguns meses, e agora chegou num ponto aí limítrofe, por conta de certos anúncios que o governo fez. Sim. Pois bem, os gastos sociais hoje estão num percentual muito expressivo do gasto da União. Ele hoje chegou
a 60% do total. Então, hoje, só o gasto social abocanha 60% do orçamento da União, mas aí é da execução, é do o gasto que está acontecendo. Sim. E o que é interessante é lembrar que no início desse processo, que foi em 1988, com a aprovação da Constituição que está em vigor até hoje, a chamada Constituição Cidadã, o peso desse item era 22%. Quer dizer, ele basicamente triplicou de 1988 para cá. Eu acho que esse é o grande destaque que a gente tem que ter em mente e pensar no que virou o orçamento da União, depois de tudo que aconteceu de lá para cá. Professor, antes da gente passar para os nossos comentaristas... Antes de eu passar para os comentaristas, eu quero cumprimentar também o André Perfeito. André, já perguntar para você o seguinte, eu te acompanhei hoje durante todo o dia nas redes sociais e não tem como não deixar de te perguntar também sobre a contaminação política desse pacote econômico. Bem-vindo, André. Olá, é um prazer falar aqui, ainda mais professor Veloso, prazer ter aqui dividindo, né, a entrevista aqui também. Olha, eu acho que o que teve foi o seguinte, né, entre outras coisas, né, a situação do governo atual, né, é muito frágil no sentido da construção de uma ancoragem das expectativas. Isso daí se deve, entre outras coisas, por uma dimensão que talvez fuja um pouco da leitura mais comum, na minha opinião, que tem a ver com a rentabilidade do Brasil em dólar. Se você pega a variação da Selic nos últimos 12 meses, desconto que caiu o real, ou seja, que valorizou o dólar, a gente está com uma rentabilidade negativa. Isso daí, só para colocar, uma questão muito importante, porque tradicionalmente a nossa taxa de juros em dólar sempre foi muito positiva. Quando acontece isso é porque realmente deu algum problema mais sério. Agora, o que foi apresentado hoje pelo ministro da Fazenda, eu tenho certeza que foi esforço de uma parte política muito grande. Não dá para dizer que não teve esse esforço. Agora, juntar isso tudo e divulgar desse jeito, eu tenho certeza que não é quer dizer, imagino, né, que não é o que o Fernando Haddad gostaria, mas talvez foi possível politicamente. O mercado achou muito estranho, no limite, o seguinte, né, era para discutir cortes de gastos, e esses cortes de gastos não foram totalmente satisfatórios, vou colocar dessa forma, né, não teve um corte de gastos tão forte, mas acho que o sentido geral é um pouco correto, é no sentido correto. Por que eu quero falar isso? Só para fechar o raciocínio. Tanto o salário mínimo quanto, por exemplo, as emendas parlamentares agora vão estar enquadradas na própria regra do arcabouço fiscal, que é o mínimo do óbvio que tinha que ter. Então, assim, tem algumas coisas que eu acho que está na direção correta, mas, olha, ainda falta bastante para apaziguar esses ânimos do mercado financeiro que deve continuar estressado até o início do ano que vem, sem dúvida nenhuma. Dora Kramer. Boa noite, Alex. Boa noite, Raul. Vou fazer a pergunta para o Raul. Bem objetivo, hein, Raul Veloso? Seguinte, do que você já viu desse pacote, em linhas gerais, qual é o grau de confiança que a gente pode ter no que o governo acha que vai resultar e no que a realidade nos indica que vai resultar, na verdade? Como é que a gente pode projetar isso? Eu não sei direito aonde você está querendo chegar. O que eu posso Eu quero chegar... Peraí. É o seguinte, o que tem de realidade é o grau de confiança mesmo desse pacote. É aí que eu quero chegar. Sabe, se ele está... Se ele está longe da realidade. Olha, aí eu não sei lhe dizer, a não ser o seguinte. Eu acho que nós temos aí pela frente uma discussão muito complicada. Por quê? Porque tem alguns pontos que estão fora da conversa. Quais são eles? O principal deles é o seguinte: nós não podemos esquecer o que está acontecendo com o investimento e o crescimento da economia. Quer dizer, nós estamos, de uns tempos para cá, assistindo a derrocada do investimento público no Brasil, e principalmente da União, que é o que nós estamos falando aqui. E, por conta disso, a desabada da taxa de crescimento da economia. Por que o investimento está caindo tanto e por que a taxa de crescimento da economia está
também caindo tanto, porque uma coisa é ligada à outra. A razão de uma cair e a outra também. Mas o que eu quero dizer para vocês, assim, minha sensação é que o governo tem que pensar como ele vai fazer para recuperar um pouco esses investimentos e o crescimento da economia, senão eu não sei para onde é que nós estamos indo. Vejam vocês que aqueles gastos sociais que eu mencionei no início da conversa, eles aumentaram de 87 para cá, de 22% do total para 60% do total. O orçamento hoje é apenas gastos sociais. Então, isso dá, e, portanto, não tem investimento nem crescimento da economia. É um dado que as pessoas não olham com atenção, mas que eu posso dizer para vocês que é o seguinte: de 1980 para cá, a taxa de investimento público, aí eu estou falando da União, basicamente, a taxa de investimento público desabou de do número de 5,1% por volta de 1982 e chegou em 2023, quer dizer, um ano antes aí, chegou a 0,6% do PIB. Ela fez isso, desabou. E junto com isso, desabou a taxa de crescimento do PIB de 8,8% de 1980 a este ano vem caindo, 0,9%. Essa situação, para mim, é insustentável. Nós não podemos conviver com isso por mais tempo. E as pessoas parecem que não enxergam isso, que esse é que é o ponto que a gente tem de olhar. Nós vamos conseguir recuperar o investimento e vamos conseguir recuperar, em alguma medida, o crescimento da economia, porque outra coisa que eu já aprendi há muito tempo é que o privado não substitui o público. Aqui, o privado, o público desaba e o privado está constante há muito tempo. Ou seja, ou a gente resolve esse dilema que está aqui, que tem muito a ver com o gasto social, que eu mencionei antes, que é só para onde o governo olha, ele triplicou o peso dele no total, ou a gente olha para isso e pensa numa solução que permita o país crescer mais. Eu não sei onde é que isso aqui vai parar. Eu tenho uma sensação de que os políticos não enxergam isso, pouca gente enxerga isso, e o que nós estamos caminhando celeremente é para uma situação de crescimento praticamente inexistente no país. Eu não sei como que você consegue gerar emprego para manter as pessoas ocupadas e não entrar numa crise aí de muita dimensão. Aí depois, se houver tempo, eu refiro ao que nós estamos passando neste exato momento. Mas alguém me chamou. Professor, infelizmente nosso tempo é muito curto. O Cristiano Vilela faz mais uma pergunta. Vilela. Boa noite a todos. André, durante o anúncio que foi feito e cada item correspondia a um determinado valor de economia, de corte nas despesas públicas, em alguns momentos me deu a impressão de um certo superdimensionamento de algum desses cortes. Procede isso? Existe essa possibilidade de que o governo tenha, de alguma forma, superdimensionado alguns desses itens? E caso isso ocorra, vai ser necessário fazer alguns ajustes mais adiante? Olá, Vilela, adoro também, desculpa, eu não tinha visto aqui antes, prazer estar com vocês aqui conversando também. Olha, de fato, né, economistas que são muito mais especialistas em orçamento, orçamento público é quase uma especialidade, né, professora, como se fosse, sei lá, um médico oncologista, né, alguém que só vê esse assunto para entender direito o que está acontecendo. O que dá a entender é a ideia de que, de fato, não vai conseguir se atingir o déficit zero, tal qual prometido, inicialmente, ou como contemplado. Sim, vai ter que revisitar esses dados de tempos em tempos. Não está propriamente tudo resolvido. Mas o que me preocupa são os efeitos de segunda ordem, só para pegar um pouco a fala do professor Veloso, que é o seguinte: dado do jeito que está agora,
a gente está numa situação de atividade econômica tende a desacelerar, correto? Hoje, a gente falou muito do dólar hoje, né, Dora, por exemplo, essa ideia de que esse estresse todo, mas o pior de tudo não foi o dólar, o pior de tudo foi a curva de juros subir tudo hoje em dia. Hoje subiu de novo, estamos se projetando Selic acima de 13% aí para o início de 2025. Já tem um debate no mercado, por exemplo, que a alta da Selic na próxima reunião de 10, 11 de dezembro, salvo engano, né, que vai ser agora nesse mês, não vai ser de 50, vai ser de quase 100 pontos base. Se desacelera a economia, isso que é minha preocupação e meu frio na espinha, se desacelera a economia, das primeiras vítimas disso vai ser justamente a arrecadação. Então, todas essas contas, só para voltar para o teu tema, Guilherme, todas essas contas vão ter que ser revistas. Agora, o que eu acho que foi adequado do ponto de vista institucional foi o ministro da Fazenda tentar reforçar alguns critérios obviamente, do arcabouço fiscal. Eu sei que teve muita interferência, mas por que eu insisto nisso? Quando a gente criou o sistema de metas de inflação lá com Arminio Fraga, os 2 primeiros anos não deu certo. Imagina se tivesse jogado fora o bebê junto com a água suja, que a gente fala às vezes de forma mais coloquial, né? Nesse momento, acho que a gente tem que reforçar. E aí que está, né? A construção de uma nação é feito de forma consistente. Óbvio que não foi bom do jeito que foi colocado no debate, óbvio que o mercado estressou hoje, mas agora também eu acho que tem que parar esse negócio de querer ficar toda hora tendo um anúncio novo, né? Quem tem mais tempo aqui de janela, né? O professor Veloso, sem dúvida nenhuma, né? Mas a gente fica numa situação de que quando economista e ministro da Fazenda ficar falando demais, professor, não é? Isso daí é um péssimo sinal. Tem que falar o mínimo possível. Tem que falar assim, tipo, quase nem aparecer. Mas respondendo a tua pergunta, mais uma vez, sim, vai ter que revisitar vários desses pontos, especialmente se a economia desacelerar. André, em muito breve, eu não posso deixar de perguntar sobre o dólar, né? Nesse estresse que você fala, o dólar chegou aos R$6, depois caiu um pouco. Claro que o fechamento foi muito próximo do de ontem, né? Que muito se fala daquela referência de março de 2020 na pandemia, no começo da pandemia. Agora, há espaço ainda para uma escalada do dólar ou o estresse para e o dólar volta a cair? O que diz a sua bola de cristal? Tem aquela piada que Deus inventou o câmbio para deixar os economistas humildes, né? E nem assim ele conseguiu, porque o que a gente faz de projeção de câmbio erra, eu mesmo, né? Imaginava uma trajetória completamente diferente. Mas eu só quero chamar a atenção o seguinte, hoje foi um dia que foi feriado em Nova York. Então o dólar andou muito em função de nós mesmos. Vamos ver como vai ser a abertura do mercado com Nova York, mas talvez o real se aprecie um pouco, acho que foi bastante. Mas, de novo, esse patamar de R$5,90, R$6, por que não, né? Só não pode subir mais. Se ficar por aí, eu acho que já tem um bom ganho para o começo do ano que vem. Mas, de novo, o desafio é muito grande ainda. Nada está propriamente equacionado da forma que eu vejo. Olha, agradeço muito ao professor Raul Veloso, especialista em contas públicas, André Perfeito, 2 economistas que nós convidamos aqui para discutir esse pacote do governo. Obrigado, professor. Obrigado, André. Até a próxima. Vocês são sempre bem-vindos aqui à Jovem Pan.